Vamos orar? Senhor Deus e nosso Pai, nós somos muito gratos, ó Deus, pelas Tuas bênçãos em nossas vidas. Te agradecemos pela oportunidade, mais uma, que o Senhor nos concede de estarmos aqui neste templo, na Tua casa, como Tua igreja, como Teu povo, com o intuito em nossos corações de te prestarmos um culto em espírito e em verdade, pois este é o culto que nós sabemos ser do Teu agrado. Ó Deus, torna os nossos corações e as nossas mentes sensíveis para ouvirmos a Tua mensagem através dos cânticos, através da mensagem, através de tudo que vai acontecer aqui nesta tarde. Ó Deus, esse é o nosso desejo, para que possamos sair daqui diferente de como estamos entrando. Ó Deus, com um espírito de comunhão, de conhecimento, de aproximação contigo cada vez maior. Em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, meus irmãos. Eu sou o pastor Alceni, faço parte da equipe ministerial do pastor Israel Belo de Azevedo. O pastor Israel está em São Paulo, pregando em uma das igrejas ali daquele estado. O pastor Zé Maurício também faz parte dessa equipe, estará pregando aqui nesta tarde, no terceiro e no quarto culto também. Eu não sei se vocês leram a história desse brasileiro que está aguardando para ser morto lá na Indonésia, mais um segundo brasileiro. Mas eu tive acesso a um histórico da vida dele e é muito interessante, porque nasceu em classe média alta, não foi classe média baixa, teve tudo que poderia ter economicamente, entrou em 3 faculdades, não concluiu nenhuma delas, a família abriu 2 negócios para que ele pudesse deslanchar nos negócios, também não foi à frente. Aí, de repente, começa a se envolver com drogas, começou a andar com pessoas que, dentro dessa linha, dentro desse pensamento, e arriscou uma ida para um país que ele sabia que tinha pena de morte. No aeroporto lá de Jakarta tem escrito, olha, quem for pego com drogas, aqui é condenado à morte. Entra um comissário dentro da aeronave, quando pousa lá na Indonésia, alerta com relação a isso, mas ele arriscou. Ele arriscou. E hoje nós vamos falar sobre o temor do Senhor. E, meus irmãos, o temor do Senhor é justamente esse limitador, Diante das tentações, diante do que o mundo nos apresenta, o temor do Senhor vai fazer toda a diferença na nossa vida. Eu gosto muito de usar a comparação entre Davi e José. O que inibiu José de cair foi justamente o temor que ele tinha de Deus. Ele sabia que ninguém estava vendo, era só ele e aquela mulher. Mas ele, no fundo, ele sabia que o Deus que ele servia estava vendo tudo o que ele fazia. E isso foi o limitador dele diante da oportunidade que ele teve de pecar. E nós estamos constantemente sendo colocados à prova diante das tentações que o mundo nos traz. São as escolhas que nós fazemos. E esse tema que nós vamos abordar nesta tarde é fundamental para as escolhas que nós estamos fazendo. O temor do Senhor. E nós gostaríamos de, então, nesta tarde, conhecer agora aquelas pessoas que nos visitam aqui pela primeira, segunda ou terceira vez. Existe alguém aqui nessa situação? Esteja vindo pela primeira, segunda ou terceira vez no nosso culto? Se houver, gostaria que ficasse em pé para receber um abraço da nossa igreja. Temos ali uma irmã, vai ser abraçada, vai receber um cartãozinho da nossa igreja, e só depois desse abraço caloroso itacurucense é que você vai poder sentar. Agora, alguém que tenha feito aniversário de nascimento, casamento, batismo ou alguma outra data que queira vir aqui à frente para nós agradecermos a Deus por esse momento, neste culto. Alguém que tenha feito alguma efeméride, como diz o nosso pastor? Não havendo, então nós vamos ouvir mais uma vez um instrumental e logo em seguida dar continuidade ao nosso culto.
temor do Senhor não consiste em um terror desconfiado de Deus, mas antes é a admiração reverente e a resposta em adoração da fé ao Deus que se revela como Criador, Salvador e Juiz. Vamos ler todos juntos? O temor do Senhor não consiste em um terror desconfiado de Deus, mas antes é a admiração reverente e a resposta em adoração da fé ao Deus que se revela como Criador, Salvador e Juiz. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar Deus Criador. Amém. Somos convidados a exaltar os atributos do Senhor. Vamos cantar com alegria. Eterno e digno de louvor, o grande Deus que fez os céus e tudo que há na terra, glorioso, divino, supremo e tem todo o poder, e a sua glória enche os céus. Diante dele as trevas caem. É Rei dos reis eternamente. A sua força é nossa força. O seu amor e a sua graça ultrapassam a razão. Reis eternamente, a sua força é nossa força, o seu amor e a sua graça ultrapassam a razão. Excelso, sublime, eterno e digno de louvor, o grande Deus que fez os céus e tudo que há na terra, glorioso, divino, supremo e tem todo o poder, e a sua glória enche os céus. Diante dele as trevas caem. Reis eternamente, a sua força é nossa força, o seu amor e a sua graça ultrapassam a razão. É Rei dos reis eternamente, a sua força é nossa força, o seu amor e a sua graça ultrapassam a razão. É Rei dos reis eternamente, a sua força é nossa força, o seu amor e a sua graça ultrapassam a razão. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Tu és nosso refúgio, sempre de geração em geração.
antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder. Grandioso és tu. Vamos continuar nesse espírito de adoração a este grandioso Deus. Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. E nós vamos continuar nesse hino maravilhoso que enaltece a grandiosidade de Deus, pensando na letra, pensando na música, na nossa condição diante desse grandioso e maravilhoso Deus. Nós já cantamos que Deus é Criador, que Deus é Salvador, e agora vamos ver que Deus também é juiz. Vamos ler todos juntos? Por isso Deus o exaltou à mais alta posição
Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos ler todos juntos, conforme nosso programa de culto. Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Jesus voltará. Amém. Tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos estar assim. Pois temos
Natália, olha para a gente, né, agradecendo a Deus. Essa letra é uma letra tão profunda, né? Fala da nossa salvação, do sacrifício de Jesus, que nós éramos cegos e agora nós enxergamos, e porque nós enxergamos, nós podemos contemplar essa glória de Deus, e por isso nós só temos a agradecer a Deus. E a Natália vai fazer isso agora nesse instante, diante desse autor e consumador da nossa fé. Oremos. Senhor Deus, muito obrigada por essa oportunidade que o Senhor nos dá agora, de poder declarar a Ti que o Senhor é o autor da nossa fé. Amém. Que a nossa fé sem o Senhor é vazia, Senhor. Que o Senhor é o sentido realmente da nossa fé. Obrigada, Deus, por essa oportunidade, através dessa música, Senhor. Mas que isso seja verdade na nossa vida, no nosso dia a dia. Amém. Que o Senhor realmente confirme a nossa fé em Ti, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Os irmãos podem sentar? Nós vamos agora para o nosso momento que a gente chama no nosso culto, momento de fidelidade, de gratidão diante de Deus. Nós temos sempre que ter um coração grato diante desse Deus, esse autor e consumador da nossa fé, porque são inúmeras as bênçãos, né, que Ele derrama todo dia, todo instante em nossas vidas. É muito importante, meus irmãos, nós conhecermos o princípio desse momento que nós vivenciamos no nosso culto, que é esse momento de fidelidade, onde os crentes vêm e devolvem a Deus uma parte daquilo que Ele tem nos dado. Quem está acompanhando a jornada de leitura da Bíblia, a 11ª, nessa semana que passou, né, hoje nós estamos iniciando uma nova semana, mas a semana passada, nós nos deparamos com um texto muito interessante em Gênesis, capítulo 14, se não me engano, que é o encontro de Abraão com o tal de Melquisedeque, né? Não sei se você já parou para, né, analisar essa passagem, mas é muito interessante. É a primeira vez que se fala em dízimo na Bíblia, e ali fica muito evidente o princípio do dízimo. Se você leu o texto, você sabe que Abraão foi para guerrear contra uns 4 ou 5 reis, ele com 318 homens, venceu a batalha contra aqueles 5 reis, resgatou o seu sobrinho, resgatou tudo que aqueles reis haviam tomado da sua família, voltou e teve esse encontro com Melquisedeque, e ele desenvolve esse princípio, né? E ali está incutido o agradecimento de Abraão. Abraão não deu o dízimo para receber a vitória, ele já havia recebido a vitória, e aí ele tem o prazer de agradecer a Deus, reconhecendo que aquela vitória não foi uma vitória dele, foi a vitória de Deus. Deus trabalhou, né, ali através dele, e lhe deu aquela bênção, e por isso ele tem aquela alegria, aquele prazer de devolver, de dizimar diante de Melquisedeque. É esse o princípio que nos move. Ao longo dos séculos, às vezes o homem tem tentado subverter esse relacionamento, e querendo incutir nas nossas cabeças que nós vamos dar alguma coisa a Deus para receber dele. Isso é um engano, meus irmãos. Isso não tem fundamento na Bíblia. O que a Bíblia nos mostra é que nós já somos abençoados, independente do que fazemos, independente de você dizimar, você é abençoado. O dízimo é um privilégio do crente, porque ele reconhece a sua dependência de Deus e as bênçãos dele em sua vida. Então, se você veio preparado nesta tarde, né, para realizar esse ato de gratidão diante de Deus, nós vamos ouvir uma música, e você vai ter a oportunidade de vir aqui à frente e colocar nessas salvas os seus dízimos e as suas ofertas.
Vou convidar a nossa irmã Adeli Ornelas para que venha aqui à frente e ore a Deus, né, agradecendo por esse momento, pelos dízimos, pelas ofertas que aqui foram alçados, que Deus possa dar sabedoria à nossa igreja, aquelas pessoas que estão à frente, né, da nossa diretoria, para que possam utilizar esses valores na expansão do reino de Deus. Grande Deus e Pai, Senhor, nós estamos na Tua presença, Pai. Todos os dias das nossas vidas, nós queremos estar na Tua presença, mormente agora, congregado com nossos irmãos aqui. Nós te agradecemos, Senhor, essa oportunidade. E te agradecemos muito mais ainda, Santo Deus, o poder cooperar, Santo Deus, com a Tua igreja, na oferta, Santo Deus, nos dízimos, nas contribuições, Pai, em agradecimento e gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo que o Senhor já fez no passado, pelo que ainda há de fazer. Senhor, nosso Deus e Pai, aceita, Santo Deus, a nossa gratidão nesse momento, Senhor. Ó Deus, abençoa as ofertas, os dízimos, as contribuições aqui trazidas no Teu altar, Senhor, para que sejam usadas única e exclusivamente para a glória e para o Teu poder, Senhor, para engrandecer o Teu nome, Santo Deus, na face da terra e muito mais ainda em cada uma das nossas vidas aqui presente, Senhor. Em nome de Jesus, aceita a nossa gratidão do fundo do nosso coração, porque nós estamos aqui para Te louvar, para Te honrar, para Te engrandecer em tudo e em todos. Amém. Os irmãos podem levar as salvas. Nós vamos fazer a leitura agora de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, conforme aí o nosso programa de culto. Vamos todos juntos? Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Meus irmãos, nós vamos nesse instante ter o nosso momento de intercessão. E a gente está refletindo ao longo do nosso culto justamente sobre esse tema, o temor de Deus. E é porque nós temos essa consciência do tamanho de Deus. Nós já cantamos aqui, grandioso és Senhor, né? Nós já enaltecemos o nome de Deus, justamente mostrando a grandiosidade do Deus que nós servimos. Eu não sei como você está, né, neste momento. Eu não consigo enxergar o que se passa dentro da sua mente, dentro do seu coração. Quais são as suas preocupações com a semana que se inicia hoje, né? Quais são os seus desafios ao longo dessa semana? Se você tem uma entrevista de emprego, se você tem um exame, né, para fazer, um resultado de exame para pegar, eu não sei, né? Mas Deus sabe exatamente qual o momento que você está passando. Quem está lendo a Bíblia, né, na 11ª jornada, também leu a história de Agar, uma história muito conhecida e que sempre quando eu me deparo com ela, eu fico, né, realmente meditando sobre esse relacionamento que nós temos com Deus. Agar está no deserto, depois de ser expulsa por Abraão e Sara, se preparando para a morte, sem água, já praticamente ali desvalida, e Deus fala com ela. E ela, nesse encontro com Deus, ela reconhece aquele local, ela reconhece aquele momento, ela reconhece o Deus que falou com ela, como o Deus que vê, o Deus que enxerga, o Deus que não está indiferente à sua dor. Abraão e Sara poderiam estar indiferentes a Agar com o seu destino, mas Deus não. Deus se importa até mesmo com uma escrava egípcia. Eu não sei qual o seu momento, mas uma coisa eu posso te garantir: os olhos de Deus estão sobre você. E é com essa certeza no coração que nós vamos nesse instante colocar os nossos problemas diante de Deus. Nós temos vários problemas, temos vários irmãos, né, da nossa igreja passando por momentos muito difíceis, por vales. A irmã Arlete, nós recebemos um comunicado hoje que o estado dela é muito delicado. Irmã Arlete Brum, né, nós já temos orado por ela aí durante algumas semanas, mas hoje tivemos essa informação de que o estado dela é extremamente delicado.
Temos a irmã Márcia, que se submeteu essa semana a uma nova cirurgia, também está em casa, já se recuperando dessa cirurgia, mas também carece das nossas orações. Nós temos a irmã Cristina, esposa do Daniel, aqui da bateria, que também passa por um momento que necessita, né, das orações da igreja, de cada um de nós. E é isso, são os desafios que nós enfrentamos no nosso dia a dia, meus irmãos. E ai de mim, ai de você, se nós contarmos unicamente com as nossas forças. Porque o homem pode até se achar, né? Por mais que a gente evolua tecnologicamente, um calorão desse, uma falta d'água dessa, o homem vê que a sua impotência. Vejam, o homem já foi na lua, já viajou aí no espaço, mas uma falta d'água, uma falta de chuva, faz com que o homem fique na sua real condição de impotência e de dependência de Deus. E nós temos esse sentimento dentro do coração, esse sentimento de temor a Deus, e de que servimos a um Deus que não é indiferente às nossas lutas. Então, eu vou chamar a irmã Sandra Mara para vir aqui, ela vai estar aqui ao meu lado. Nós vamos cantar essa música, Aquele que me ama. E você vai ter a oportunidade de vir aqui à frente, de se ajoelhar, de ficar em pé no seu local onde você está. Mas eu gostaria que você não se furtasse, nesse instante, de colocar o seu problema, de colocar a sua semana diante do altar de Deus, porque Ele tem olhado por você. Os meus mandamentos e os guarda. Este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Senhor, me permita
Nós estamos começando o ano, e nesse momento que vamos orar, eu queria desafiar os irmãos a que cada um de nós tivesse como alvo, durante este ano, levar uma pessoa a Jesus Cristo. E você pensar nesse momento, quem é a pessoa que eu quero levar a Cristo? Às vezes nós oramos para que Deus salve a Tijuca, mas salve quem? Salve o meu vizinho, qual deles? O meu colega de trabalho, qual deles? Hoje eu tive uma experiência singular. Fui almoçar com algumas colegas da faculdade. Há anos e anos e anos que eu não via. Uma delas mudou-se para Minas Gerais e hoje, quando nós chegamos no almoço, ela disse assim: ah, Sandra, eu queria tanto falar com você, porque eu tenho lembrado de você toda semana. E aí ela me disse assim: sabe aquela Bíblia que você me deu quando nós éramos estudantes? Ela disse: agora eu estou usando. Ela disse: a minha vizinha, que mora ao lado da minha casa, em Juiz de Fora, é batista. E me convidou para ir numa reunião na casa dela, um grupo pequeno. E ela disse: eu estou indo todas as sextas-feiras à noite, assistindo às reuniões, estudando a Bíblia, e a Bíblia está se tornando muito clara para mim. E eu me emocionei de como Deus responde às nossas orações. Eu não posso dizer que eu tenho orado por ela até hoje, porque a distância vai fazendo a gente se esquecer das pessoas. Mas orei por ela durante todos os anos da faculdade. E Deus, de alguma maneira, está tocando o coração dela. Então eu queria que cada um de nós, que você colocasse lá na sua Bíblia, na sua agenda, o nome de alguém, para a gente orar durante este ano todo, você convidar, testemunhar, e para que se cada um de nós terminar o ano com mais uma pessoa salva, nossa igreja vai dobrar a membresia esse ano. E não é muita coisa, uma pessoa por ano. Então vamos orar também neste momento. Tente lembrar de alguém que você quer levar a Cristo e dizer: eu vou lutar em oração por essa pessoa para que ela conheça Jesus Cristo como Salvador. Deus amado, muito obrigado porque nós estamos na Tua casa neste dia mais uma vez. Obrigado, ó Deus, porque mesmo diante das nossas imperfeições, dos nossos erros, dos nossos pecados, ainda assim Tu atendes às nossas orações quando nos arrependemos, quando pedimos perdão e quando pedimos que Tu atue em nós e através de nós. Nós pedimos, ó Deus, que visites neste momento a irmã Arlete. Ó Deus, que Tu tenhas misericórdia da Tua serva, que Tu possas aliviar as suas dores, cuidar da sua família, dar a ela o conforto, o cuidado, o carinho que ela precisa neste momento de dificuldade. Assim como ela, Deus, tantos outros irmãos da nossa igreja que estão enfermos, que carecem da Tua graça e da Tua misericórdia, nós pedimos que o Teu bálsamo possa envolver cada pessoa enferma neste momento e que, acima de tudo, eles possam sentir o Teu amor e o Teu cuidado. Ó Deus, nós também oramos pela paz no mundo. E nós lembramos dos nossos missionários em regiões tão perigosas, onde filhos Teus têm sido massacrados. Tu tenhas misericórdia, ó Deus, dos nossos missionários ali na África, nos outros países onde a guerra tem reinado. Ó Deus, que Tu tragas segurança, conforto ao coração de cada um deles e a proteção dentro da Tua soberana vontade. Abençoa também a nossa cidade. Nesse mês, ó Deus, nesse pré-carnaval, quando o império do mal domina, mas que pela graça de Jesus Cristo, as igrejas que estão trabalhando, o impacto de carnaval, ó Deus, seja a voz do Evangelho no meio dessas pessoas e que todo o poder do mal seja quebrado e como igreja de Jesus Cristo nós possamos brilhar em meio às trevas. Ouve, ó Deus, a nossa oração, ao mesmo tempo que agradecemos, porque são incontáveis as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós. E prepara agora o nosso coração para a mensagem que vamos ouvir daquilo que Tu tenhas falado ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.
Que a graça de Jesus esteja sobre as nossas vidas nessa tarde e também nesse início de noite. Amém? É uma grande alegria estar outra vez aqui, ao púlpito desta igreja, para, junto com os irmãos, pensarmos um pouco da nossa responsabilidade de vivermos uma vida concernente, de acordo com a vontade de Deus. Eu queria aproveitar este tempo, antes de meditarmos no texto para esta tarde. Primeiro eu quero convidar você, está aí na página 4 do nosso boletim, para que, se você puder estar aqui na próxima quarta-feira, lá no rodapé, né? Tem uma foto ali de uma visita, não é a foto da visita não, né? Nós fizemos uma visita ao nosso irmão João Gustavo, e com muita alegria, ele estava muito radiante, muito alegre, apesar de algumas limitações físicas. O Sérgio Paulo e o Austregésilo estavam conosco nesta visita, e foi muito bom. Mas, acima desta notícia, temos aí um convite para a igreja. No próxima quarta-feira, às 19 horas, no momento do nosso culto de gratidão e oração, nós queremos prestar uma homenagem de gratidão pela vida do nosso querido irmão Eugênio Gal, que durante muitos anos tem servido a esta igreja como musicista, como organista, bem como durante 15 anos ele foi organista da igreja luterana Martin Luther, que é a principal igreja luterana aqui do Rio de Janeiro. E ele me falou ali em off: olha, hoje eu recebi uma homenagem que eu fiquei muito emocionado, né? E eu dizia para ele: Eugênio, você é realmente uma pessoa que merece. Eugênio é uma pessoa especial, uma pessoa que se dedica ao ministério da música erudita, música sacra, e é uma pessoa reconhecida no nosso meio e fora do nosso meio também. E ele está de mudança para os Estados Unidos. O seu filho foi ontem para lá, junto com a sua mãe, e o Eugênio deverá viajar na primeira semana agora do mês de fevereiro. Então ele está alguns dias só aqui conosco, né, Eugênio? Hoje, na quarta-feira e domingo que vem, né? Então, o irmão Sérgio, que também é da área de música, me perguntou se haveria possibilidade de nós fazermos um culto especial de gratidão. Então, se você puder, né, a igreja toda está convidada. Ele tocará, ele executará algumas peças com arranjos dele e tocará os hinos daquele culto, tá bom? Próxima quarta-feira, às 19 horas. Segunda coisa que eu me lembrei, lendo hoje à tarde, num dos jornais da cidade, sobre a questão da escassez de água, né? As reservas hídricas estão se esgotando, principalmente no Sudeste, mais aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. Eu me recordo que talvez há uns 4 anos atrás, deste púlpito aqui mesmo, eu preguei uma mensagem numa temática falando sobre a questão da preservação da natureza e a nossa responsabilidade diante da ecologia. Hoje eu me lembrava disso quando eu estava lendo aquele artigo. E vi o quanto eu tenho sido negligente e o quanto nós temos sido negligentes. E hoje, todas as pesquisas e todas os levantamentos que foram feitos pelos órgãos do governo apontam que as medidas que agora estão começando a ser tomadas deveriam ser tomadas lá atrás, quando havia ainda reservas, não é? Quando havia ainda água no nosso solo. Mas a minha palavra é uma palavra de alerta para mim e para você. O que nós podemos fazer? A situação é crítica, mas eu posso fazer a minha parte, não é? Economizando a água, que segundo os cientistas do mundo inteiro e pesquisadores, não é um bem durável. Nós pensamos que é, mas não é. Há estudos que provam claramente que daqui a alguns anos, não muitos anos, algumas décadas, ela certamente se tornará
muito escassa em toda a face da terra. Nós achávamos que no Brasil isso não ia acontecer, né? País que tem água, ou tinha água em abundância. Mas a prova aí está. Todas as hidrelétricas, todos os reservatórios estão com seu nível muito, muito aquém da sua capacidade, que consideramos assim, de reserva mínima. Considerado o lençol morto, a água que já está numa parte bem mais profunda, que para ser retirada, precisa ser bombeada para ser jogada em outros lugares. Por favor, vamos fazer a nossa parte, né? Economizando, tomando um banho bem rápido, né? Os homens que fazem a barba e ficam com um barbeador ali debaixo da coisa para tirar os pelinhos, né? Vamos ser econômicos, lavando a louça rapidamente. Podemos fazer a nossa parte, sim. Aí às vezes a gente fica pensando, mas outras pessoas não fazem. Isso não importa. A nossa responsabilidade como cristãos é fazermos aquilo que nos cabe, né? Se os outros não fazem, o problema é dos outros. Mas nós, como cristãos, devemos ter uma vida correta e devemos fazer tudo o que for possível para vivermos uma vida melhor. É apenas aqui um lembrete, né? Antes do nosso culto prosseguir. Então agora podemos ir ao texto que servirá para a nossa reflexão nessa tarde, já à noite, não é? No livro de Provérbios, capítulo 19, verso 23, é o texto que servirá de base para a nossa reflexão. Quero ler então o texto da tradução revista e corrigida da Sociedade Bíblica do Brasil, que diz assim, Provérbios 19, 23. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e não o visitará mal nenhum. Deus abençoe assim a leitura da sua palavra em nosso coração. Amém. A vida é o dom mais precioso que temos. O corpo humano é uma obra extraordinária da criação divina. Somos então obra-prima de Deus. Somos a excelência da sua criação. Deus criou toda a natureza, criou os animais, as aves dos céus, e por fim Deus deixou para criar o homem, a sua imagem, diz o texto, segundo a sua semelhança. Para se ter uma ideia dessa grandiosidade, o corpo humano possui cerca de 60 trilhões de células, que ativamente funcionam, cada uma delas com uma função específica, e que faz funcionar a mais perfeita máquina jamais inventada pelo homem. O homem já conseguiu grandes feitos. A ciência avançou de uma forma extraordinária. E nós às vezes ficamos surpresos com coisas que acontecem na tecnologia, na ciência, que nós custamos acreditar que aquilo seja verdade. Mas por mais que o homem tenha tentado, ele não conseguiu ainda produzir um ser humano num laboratório. Somos a obra máxima do poder de Deus.
Somos a sua obra maior por excelência. E se a vida é um dom de Deus, nós precisamos vivê-la de uma maneira sábia. O salmista nos diz no Salmo 90, no verso 12, o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira, de tal forma, que alcancemos corações sábios. Então a vida é um aprendizado. Precisamos vivê-la intensamente. Precisamos vivê-la a cada minuto, a cada segundo, mas vivê-la de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Alguém já disse que viver é uma arte, mas não é somente uma arte, viver também é uma aventura. Você concorda comigo? Não sei se você concorda comigo, né? E algumas pessoas se orgulham de dizer que gostam de viver perigosamente, como se para elas a vida não tivesse valor algum. Eu fico impressionado quando eu assisto algum vídeo com algumas modalidades dos esportes chamados radicais. E um desses esportes que chama mais a minha atenção é o surf. Eu fico impressionado e, sobretudo, estupefato quando eu vejo um vídeo, por exemplo, daqueles surfistas que escolhem deslizar ou surfar as chamadas ondas gigantes. Você entra lá no YouTube, você vai ver lá muitas imagens, muitos vídeos a respeito desse esporte considerado extremamente radical. Eu fico então admirado com a coragem de homens e mulheres também que praticam essa modalidade de esportes. E eu fui pesquisar lá na internet e o recorde era o surfista americano Garrett McNamara. Ele já surfou uma onda gigante de cerca de 30 metros de altura. E no ano passado, em Nazaré, em Portugal, onde grandes ondas gigantes se formaram, ele surfou uma outra onda que teve aproximadamente 27 metros de altura. É impressionante. Se você gosta, eu pelo menos gosto de assistir, entre lá. Tem lá um site disponível chamado senasurf.com.br. E você vai poder confirmar isso que estou falando aqui agora. Mas o que me chama a atenção em tudo isso, porque estamos falando do valor da vida, é que um erro, por menor que seja, ele pode ser fatal. E muitos acabam perdendo a sua vida nesta e em outras modalidades de esporte, chamados radicais. Há poucos dias, o mundo ficou estarrecido com as cenas de um atentado terrorista à sede do jornal francês Charlie Hebdo. Creio que todos nós assistimos várias reportagens, quando dois fundamentalistas, dois irmãos bem jovens ainda, terroristas ligados à rede chamada Al-Qaeda, eles executaram a tiros de fuzil, de uma forma cruel, os jornalistas que estavam ali, começando o seu trabalho na redação daquele jornal. Eu achei impressionante um fato, e este foi o fato que, além do fato acontecido, que chamou a minha atenção. De todos que estavam dentro daquele jornal, ou da sede daquele jornal, apenas 2 pessoas escaparam. Uma mulher que, segundo os terroristas, eles a pouparam por ser mulher. Mataram uma, mas preservaram a vida da outra. E um outro jornalista que conseguiu se esconder debaixo de uma mesa.
Todos os demais foram barbaramente executados naquele massacre. Então, para aqueles fundamentalistas islâmicos que praticaram esse crime hediondo, a vida humana não tem valor algum. Eu queria então deixar uma primeira pergunta para que cada um de nós pudesse respondê-la para si mesmo. Que valor temos atribuído à nossa vida? O autor de Provérbios nos diz que Deus estabeleceu um princípio que nos ajuda a conduzir a nossa vida. E este princípio estabelecido por Deus, segundo o texto que nós lemos e tantos outros do livro de Provérbios, é o temor do Senhor. E nós podemos conduzir a nossa vida de várias formas. Por exemplo, há muitos que não cuidam da sua saúde como deveriam cuidar. Quando nós somos ainda bem jovens, que não é o meu caso, né? Achamos que nós nunca vamos perder a nossa saúde. É como se nós tivéssemos o nosso corpo blindado, imune às enfermidades, imune às doenças. Mas aí o tempo vai passando, né, pastor Alceni? Na nossa vida. Não é, Vitor? E a gente vai percebendo que algumas enfermidades, elas vão se tornando oportunistas. E aquela saúde vigorosa que nós tínhamos num tempo atrás, ela vai começando aos poucos a ficar debilitada. E nós acabamos sendo alcançados por algumas enfermidades. Até 4 anos atrás, eu podia dizer que eu tinha uma boa saúde. E tinha até um peso bastante excessivo. Não essa performance que eu tenho hoje, né? Mas eu fui surpreendido por um câncer bastante agressivo. Fiz um tratamento e pela graça de Deus, tão somente pela infinita graça de Deus, eu estou hoje aqui. Mas eu aprendi uma grande lição. Eu cuido hoje da minha saúde, eu faço tudo o que é possível para cuidar da minha saúde, para que eu possa preservá-la. Mas ainda aqueles que tocam a sua vida da seguinte maneira: pensam só no seu bem-estar. São aquelas pessoas que só pensam no dia de hoje. Você é assim? A vida dessas pessoas se resume no agora. O amanhã não importa para elas. E Jesus conta uma história bem interessante, uma parábola, sobre um homem muito rico, porém insensato. Este texto está no Evangelho de Lucas. Se você quiser, pode acompanhá-lo. A partir do capítulo 12 de Lucas, a partir do verso 16. Então Jesus lhes contou uma parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba, alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato,
Tolo, esta noite ou esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? A história que Jesus nos narra é a história de um rico fazendeiro. Um homem que possuía muitos bens materiais, mas um homem que só pensava na sua vida presente. Ele só pensava no hoje, ele só pensava no agora. E eu me transfiro dentro do texto bíblico pelos olhos da fé, para imaginar aquele homem diante dos seus campos. Há pouco tempo atrás, o maior produtor de soja, do Brasil, veio a falecer. Mas ele possuía centenas, milhares de alqueires de plantação de soja. Provavelmente era o Olacir brasileiro. Ele parou e olhou assim o seu campo e viu, puxa, eu sou realmente muito rico, né? Eu tenho muita grana, eu tenho muito dinheiro, eu tenho muitos bens, e minha terra está produzindo em abundância. Eu preciso fazer alguma coisa para recolher esses grãos. O que eu faço? Qual foi a sua brilhante ideia? Eu vou derrubar os celeiros que tenho, vou construir outros maiores ainda, para que eu possa recolher toda a minha safra. E ele fez isso. Ele planejou, pelo menos planejou isso. E ele arrasou no seu coração, ele pensou da seguinte maneira: bom, depois que eu tiver com tudo isso recolhido, eu vou então descansar, eu vou desfrutar da minha vida, eu vou aproveitar a minha vida. Na Bíblia Viva, no verso 19, ele diz assim: já sei, eu vou derrubar os meus depósitos e construir outros maiores, assim terei espaço suficiente para os anos futuros. Agora sim, coma, beba, alegre-se. Nós estamos estudando no discipulado pela manhã o livro O Evangelho Maltrapilho de Brennan Manning. É um livro extraordinário. Esse livro já foi recomendado aqui como título de um dos livros do mês, pelo pastor Israel, já há um bom tempo atrás, mas a nossa classe o está estudando, né, Vânia? E Deus tem nos abençoado grandemente, aprendendo grandes lições com o Brennan Manning. E ele faz o seguinte comentário no seu livro, na página 115, O Evangelho Maltrapilho: rapaz, você é um cara fantástico. O Brennan fala assim: trabalhou duro, fez por merecer tudo que veio até você e encheu a sua cesta de ovos para o futuro. Agora pegue, leve, coma à vontade, beba até cair e aproveite a vida. Esse é o sentimento de muitas pessoas que vivem a vida desta forma, só pensando no dia de hoje. Mas o que ele não esperava é que a sua vida seria ceifada. Contudo, Deus lhe disse: insensato, tolo, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Meus irmãos, a vida é um dom precioso para nós, mas é um dom precioso quando nós sabemos e aprendemos a vivê-la. O que não tem nada a ver com bens materiais, o que não tem nada a ver com prosperidade, como muitos propalam por aí. A vida é um bem precioso quando nós a preservamos
e quando nós a vivemos de acordo com os planos de Deus traçados para a vida de cada um de nós. E Deus tem os melhores planos para a minha, para a sua, para a nossa vida. Ao decretar a sentença da cidade de Jerusalém por causa do seu pecado, o Senhor diz assim pela boca do profeta Isaías, no capítulo 22, verso 12 e 13, eu leio na Bíblia Viva, diz assim: Deus, o Senhor do universo, pediu que vocês se arrependessem. Vocês deviam chorar, gemer e raspar a cabeça como sinal de tristeza por causa dos seus pecados. Mas em vez disso, o que vocês fazem? Dão grandes festas, cantam, brincam e se divertem dizendo: vamos comer, beber e nos divertir, afinal vamos morrer amanhã. Numa outra tradução, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Meus irmãos, quantas pessoas têm exatamente este tipo de pensamento e este sentimento em relação ao dom mais precioso que Deus lhe deu, que é a vida? Vamos aproveitar a vida, ela é curta. Mas aproveitar de que forma? De que maneira? Eu penso que a grande lição que nós aprendemos é que nós não podemos viver uma vida levianamente. Nós temos responsabilidade diante de Deus em cuidar da nossa vida, em preservar a nossa vida, em cuidar da nossa saúde, e não viver somente pensando no dia de hoje. Lembram-se da primeira pergunta? Que valor temos atribuído à nossa vida? Quero deixar então uma segunda pergunta para a nossa reflexão nessa noite. Tenho eu vivido no temor do Senhor? Eu selecionei aqui algumas versões, algumas traduções deste texto, que quero ler para vocês. Na Bíblia Viva diz assim: o temor do Senhor conduz à vida. O texto de Provérbios 19, 23. Aquele que o tem ficará satisfeito e nenhum mal o visitará. NVI: o temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz. Nova tradução da linguagem de hoje: quem teme ao Senhor tem uma vida longa, feliz e tranquila. Achei bem interessante essa tradução livre. E a última, que foi aquela que eu li no início: o temor do Senhor encaminha para a vida, aquele que o tem ficará satisfeito e não o visitará mal nenhum. Para o descrente, temer a Deus é temer o julgamento de Deus e a morte eterna, a separação de Deus. Mas para o cristão, entretanto, temer a Deus é algo diferente. E aí está a grande lição que nós podemos tirar para viver uma vida de acordo com os planos de Deus. Temer a Deus é reverenciá-lo. O escritor aos Hebreus nos diz assim, no capítulo 12, versos 28 e 29, portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Quero dizer para você que nós não precisamos ter medo de Deus. E esse é o aspecto importante para que nós compreendamos o que é viver uma vida plena. Em que o autor da palavra de Deus nos diz que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Que o temor ao Senhor, ou o temor do Senhor, é a fonte da vida.
Porque quando nós reverenciamos a Deus, quando nós nos submetemos à vontade de Deus, quando nós obedecemos a Deus, quando nós adoramos a Deus, quando nós servimos a Deus com toda a integridade do nosso coração, nós estamos temendo a Deus. Não é tendo medo de Deus, como aqueles que não creem em Deus têm medo de Deus. Esse Deus é um Deus que castiga, é um Deus cruel. A Bíblia diz que Deus é um Deus de amor, é um Deus de bondade, é um Deus de misericórdia, é um Deus que está sempre voltado para nos ajudar, preocupado com as nossas dificuldades. Mas Ele também é um Deus justo, e o texto de Hebreus nos diz que Ele é fogo consumidor. Desde os primórdios, caminhando para o fim da minha fala, quando o Senhor passou a se relacionar com o seu povo através de estatutos, Ele requer do homem obediência e reverência. Ou seja, desde o início está implícita esta palavra de Deus ao nosso coração sobre o temor ao Senhor. Desde o início nós temos palavras de Deus ao povo, lá do Antigo Testamento, dos primórdios, sobre esta reverência, sobre esse temor que deve ser dado ao Senhor, no sentido de obedecê-lo e servi-lo. Lá no livro do Deuteronômio, no capítulo 12, versos 12 e 13, diz assim, na tradução da NVI: E agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, lhe pede, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que ame e sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Vejam só que a palavra temor e obediência, elas estão juntas. Temor e reverência, temor e obediência. E desde o início, nos estatutos perpétuos de Deus, para o povo do Antigo Testamento, que tem validade para nós também, que somos povo do Senhor, por adoção em Cristo Jesus, Deus deseja que eu, você, que cada um de nós, possamos viver no temor do Senhor. Meus irmãos, viver no temor do Senhor é viver na obediência, é viver na submissão, é pesar as questões da nossa vida antes de tomar uma decisão. Será que essa decisão que eu vou tomar agrada ao Senhor? E ao consultarmos a vontade de Deus, o Espírito Santo fala ao nosso coração, e quando Ele fala ao nosso coração, nós temos então claramente a evidência da vontade de Deus. E isso é temor, não é medo de Deus não, é obediência, é reverência, é decidir de uma forma sábia, é deixar que os planos de Deus possam se concretizar na nossa vida. Finalmente, no temor do Senhor, há recompensa. Eu pesquisei vários textos que poderia trazer aqui. Temos vários textos ligados a esta expressão, temor do Senhor. Mas eu destaco aqui na tradução da NTLH, o versículo da nossa reflexão, porque eu achei assim bem interessante a forma como ele foi transcrito. Quem teme ao Senhor terá uma vida longa, feliz e tranquila. Bom, peraí, né, pastor?
Não é bem assim não, né? Tem hora que a gente passa aí por um vendaval, por uma tsunami, por um temporal. Mas isso faz parte da nossa vida. Isso não quer dizer, ou isso não invalida a palavra de Deus, quando ela diz que quando nós tememos ao Senhor, Deus nos dá uma vida tranquila na face da terra. Porque se nós consideramos que os problemas que nós vivenciamos também fazem parte da nossa vida, nós vamos aprender com o temor ao Senhor, de que o Senhor vai nos ajudar naquele momento de dificuldade a superar aquele problema, aquela luta. Não é vida mansa não, né? Não é tranquilidade total não, né? Até porque se fosse assim, nós esqueceríamos até de Deus, né? Está tudo bem. Não é assim na sua vida não? Quando está tudo tranquilo, está na mais serena paz, você ora, mas faz uma oraçãozinha assim: obrigado Deus por esse dia, amém. Não é? Mas quando as coisas apertam, quando as cordas apertam, você vai aos pés do Senhor e chora, e derrama o seu coração, e ora a Deus, e clama ao Senhor, e pede ao Senhor que o Senhor o ajude. Aqueles que permanecem fiéis a Deus receberão as bênçãos no tempo determinado por Ele. E é claro aqui que nesse tempo, não é, determinado por Deus, que o provérbio se refere aqui, não oferece aos justos a imunidade contra a hipótese, por exemplo, de uma morte precoce. Pode acontecer um acidente na sua vida. Você pode passar mal de repente. Alguma coisa pode lhe acontecer. Mas a palavra de Deus estabelece princípios gerais para a nossa vida que resultam em bênçãos para aqueles que o obedecem. Então, neste caso, se levamos uma vida justa, temendo ao Senhor, obedecendo ao Senhor, podemos evitar muitas ações tolas que podem nos levar a uma morte prematura ou antecipada. É o insensato. Come, bebe, folga, aproveita a vida, louco, tolo. Esta noite pedirão a tua alma. E aquilo que você tem preparado, para quem será? Para quem ficarão os seus bens? Quero concluir então, desafiando você a viver uma vida no temor do Senhor, porque o temor do Senhor é fonte de vida. Eu não sei, em primeiro lugar, que valor você tem dado à sua vida? Foi a primeira pergunta que eu coloquei. E em segundo lugar, como você a tem vivido? Faça um balanço nesse momento. Pense bem. Será que você está realmente valorizando a sua vida? Será que você tem temido ao Senhor e vivido debaixo da direção de Deus? Quando tememos ao Senhor, a nossa vida poderá ser longa, de acordo com os desígnios de Deus. Mas acima de tudo, ela será uma vida abençoada. Eu quero então encerrar com as palavras do salmista, que eu acho que é um texto que fecha com chave de ouro a nossa compreensão do que realmente é temer ao Senhor e ter uma fonte de vida abençoada. Diz lá o Salmo 34, verso 9: temam ao Senhor, vocês que são seus santos,
pois nada falta àqueles que o temem. Vamos ler outra vez. Temam ao Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta àqueles que o temem. Temos vivido debaixo do temor do Senhor? Temos valorizado a nossa vida? Ou temos vivido apenas o presente, o agora, achando que a vida se resume nos prazeres e nas alegrias e no bem-estar do momento que nós estamos vivendo? Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a refletir, para que possamos tomar a decisão acertada, que é viver uma vida debaixo do temor do Senhor. Que Deus, para tanto assim, nos abençoe. Vamos ficar de pé, vamos cantar ao Senhor, adorando a Deus este hino. Se é minha vida, ó Deus de poder, que eu nunca perca a visão do teu ser. Se é noite ou dia, tu és minha luz, tua presença meus passos conduz. Vamos adorar o Senhor neste momento. Os irmãos podem então se assentar. Estamos encerrando o culto das 17h30. Eu queria apenas lembrar os irmãos, nós amanhã temos uma Assembleia Geral Ordinária, quando, dentre outros assuntos importantes, vamos tratar da questão de prevenção de acidentes e incêndio, né, no nosso patrimônio. E além deste assunto, temos outros assuntos também. Devemos aprovar o orçamento para o ano de 2015. Então a Assembleia começa às 20 horas aqui no santuário, e todos os irmãos, né, os membros da igreja, devem e podem participar. Ok? Está entrado então um lembrete, com uma oração silenciosa. Estamos encerrando o culto desta tarde e noite, desejando que você tenha um feliz retorno para o seu lar, que Deus o abençoe e o guarde, e aqueles que permanecerão às 19h30, nós voltaremos para o último culto deste dia. Assim, amanhã temos o culto às 19 horas, com o pastor Alcenir, obrigado pelo lembrete, e quarta-feira, como já foi anunciado, teremos o culto de oração
momento de gratidão pela vida do irmão Eugênio. Ok? Obrigado.